Em 1956, houve mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, e se você quiser saber todos os detalhes sobre esta edição do torneio, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos, porque seleções tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se este assunto lhe desperta interesse, então te recomendo fortemente adquirir uma das mais belas obras literárias quando o assunto é futebol. Me refiro ao livro Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, de autoria do amigo Gilberto Cipriano, de Fernandópolis, São Paulo, que reuniu as fichas de todos os jogos de todas as edições do torneio. Para adquirir, basta entrar em contato pelo WhatsApp que aparece no vídeo, e se eu fosse você, correria, porque só há 3 exemplares disponíveis e não há previsão de nova tiragem. Então corre e adquire logo o seu. O campeonato foi dividido em 4 zonas. Seus respectivos campeões jogariam um quadrangular em turno e retorno para se indicar o campeão. Vamos começar pela zona Centro-Oeste-Sul, dia 18 de novembro de 1956, e jogo em Goiânia, no estádio Pedro Ludovico, entre as seleções de Goiás e de Mato Grosso, e a seleção goiana venceu pelo placar de 2-1, gols de Eudes, do Atlético Goianiense, e Elson Salsicha, do Goiânia, para Goiás, e de Peroba, a favor de Mato Grosso. Dia 25, e jogo da volta entre mato-grossenses e goianos em Cuiabá, no estádio Presidente Dutra, e as duas equipes empataram em 2-2, 2 gols de Ariel, do Atlético Mato-Grossense, para Mato Grosso, e Epitácio, do Atlético Goianiense, e Foca, do Goiânia, a favor de Goiás, resultado que garantiu a seleção goiana na próxima fase. Dia 2 de dezembro, e jogo no estádio Adolfo Conder, em Florianópolis, entre as seleções de Santa Catarina e do Paraná, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Julinho, do Figueirense, aos 2 do segundo tempo, a favor dos catarinenses, e Ivo, do Coritiba, aos 8 do primeiro tempo, e Taico, do Atlético Paranaense, aos 34 do primeiro tempo e aos 4 do segundo, a favor dos paranaenses. No mesmo dia, houve o duelo de ida entre as seleções de Goiás e do estado do Rio de Janeiro, no estádio Pedro Ludovico, em Goiânia, e a seleção de Goiás venceu por 2-0, gols de Tão, do Goiás, aos 4, e Eudes, do Atlético Goianiense, aos 42, ambos na segunda etapa. Dia 9, e o jogo da volta entre paranaenses e catarinenses no estádio Durival de Brito, em Curitiba, e a seleção do Paraná garantiu a classificação ao vencer a de Santa Catarina pelo placar de 2-0, gols de Taico, do Atlético Paranaense, aos 2, e Ivo, do Coritiba, aos 39, ambos no primeiro tempo. No mesmo dia, houve o duelo da volta entre as seleções do estado do Rio de Janeiro e de Goiás, na cidade de Campos dos Goitacazes, no estádio Godofredo Cruz, e as equipes empataram em 0-0, o que garantiu vaga aos goianos. Dia 16, e o jogo entre as seleções de Goiás e do Paraná no Pedro Ludovico, em Goiânia, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta será no dia 23, no Durival de Brito, em Curitiba, e a seleção do Paraná garantiu a classificação ao bater a de Goiás por 5-2. Gols de Ivo, do Coritiba, Taico, do Atlético Paranaense 3 vezes, e um gol contra de Didiu, do Goiânia, a favor da seleção do Paraná, enquanto que a favor dos goianos marcaram Arthur e Foca, ambos do Goiânia. Após a virada de ano, houve o duelo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, entre as seleções de São Paulo e do Paraná, no dia 17 de janeiro, já em 1957, que terminou com a vitória dos paulistas por 8-0, 4 gols de Del Vecchio, 3 de Pepe e um de Tite, todos do Santos. A volta ocorreu no dia 20, no Durival de Brito, em Curitiba, e o empate sem gols garantiu a seleção paulista no quadrangular final do campeonato. Agora vamos para a zona Nordeste e Leste, no dia 18 de novembro de 1956, e jogo no estádio do Mutange, em Maceió, entre as seleções de Alagoas e da Paraíba, que empataram em 2-2, gols de Ítalo, do CSA, e o Anelli a favor dos alagoanos, e Natanael e Mário, ambos do 13 de Campina Grande, a favor dos paraibanos. No mesmo dia, jogo em Aracaju, no estádio Adolfo Hollenberg, entre as seleções de Sergipe e do Espírito Santo, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Chico, do Riachuelo, para os sergipanos, e Gatinha e Carlinhos, ambos do Rio Branco, para os capixabas. A volta entre paraibanos e alagoanos se deu no dia 25, no estádio do Cabo Branco, em João Pessoa, e as duas equipes empataram em Gols de Mário, do 13, e Delgado, do Alto Esporte, para a seleção da Paraíba,
e Ítalo e Wilson, ambos do CSA, para a seleção alagoana. Como houve 2 empates, o jogo foi para a prorrogação e nela, os paraibanos ficaram com a vaga ao baterem os alagoanos por 2-0. Gols de Delgado, do Alto Sport, e Mário, do 13. No mesmo dia, no estádio Governador Blay, em Vitória, houve o duelo da volta entre as seleções do Espírito Santo e de Sergipe, e os capixabas venceram por 2-1. Gols de Carlinhos, do Rio Branco, aos 9, e um gol contra do sergipano Everardo, do Santa Cruz de Estância, aos 13, ambos no segundo tempo, a favor do Espírito Santo. E João Cego, do Santa Cruz de Estância, aos 15, ainda no primeiro tempo, a favor de Sergipe, resultado que garantiu vaga aos capixabas. Dia 2 de dezembro, e duelo entre as seleções da Paraíba e do Espírito Santo, no estádio do Cabo Branco, em João Pessoa, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta entre capixabas e paraibanos se deu no dia 9, no estádio Governador Blay, em Vitória, e a seleção do Espírito Santo garantiu a classificação ao bater os paraibanos por 2-1. Gols de Álvaro, aos 19, e Celinho, ambos do Rio Branco, aos 34 do segundo, a favor dos capixabas, e Natanael, do 13 de Campina Grande, aos 13 do primeiro tempo, a favor da seleção da Paraíba. Dia 16, e jogo no Governador Blay em Vitória, entre as seleções do Espírito Santo e da Bahia, que venceu pelo placar de 4-1. Gols de Gatinha, do Rio Branco, aos 31 do segundo tempo para os capixabas, e Carlito, do Bahia, aos 36 e aos 41, ambos no primeiro tempo. Roliço, do Botafogo de Salvador, aos 16, e Teotônio, do Galícia de Salvador, aos 25, ambos na etapa final, a favor dos baianos. A volta entre baianos e capixabas se deu no dia 23, na Fonte Nova, em Salvador, e a seleção baiana confirmou a vaga ao bater a do Espírito Santo pelo placar de 3-1. Gols de Hamilton, do Bahia, 2 vezes, e Raimundinho, do Fluminense de Feira de Santana, para a seleção da Bahia, e Pereira, do Rio Branco, a favor da seleção capixaba. O próximo duelo seria entre as seleções da Bahia e de Minas Gerais, que foi realizado no dia 13 de janeiro, já em 1957, na Fonte Nova, em Salvador, e a seleção mineira venceu a seleção baiana pelo placar de 1-0, gol de Gunga, do América Mineiro, aos 23 do primeiro tempo. A volta entre mineiros e baianos aconteceu no dia 20, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e a seleção de Minas Gerais bateu a seleção da Bahia pelo placar de 4-3. Gols de Paulinho, do 7 de setembro, de Belo Horizonte, aos 20 do primeiro tempo. Um gol contra do baiano Flávio, do Botafogo de Salvador, aos 7. Gunga, do América Mineiro, aos 9. E Rui, do Metaluzina, de Barão de Cocais, aos 23. Esses três na etapa final, a favor dos mineiros, enquanto que a favor dos baianos anotaram Hamilton aos 24 do primeiro e aos 38 do segundo, e Marito, ambos do Bahia, aos 36 da etapa final, resultado que garantiu Minas Gerais no quadrangular final. Agora vamos para a zona Nordeste e Sul, dia 18 de novembro de 1957, e jogo no estádio Santa Isabel, em São Luís, entre as seleções do Maranhão e do Ceará, que terminou com vitória maranhense pelo placar de 4-2. Um gol contra do cearense Damasceno, do Ceará, um de Lourival, do Motoclube, um de Cabelo Duro, do Maranhão, e um de Jimico, do Motoclube, a favor da seleção do Maranhão, e 2 de Zé de Melo, do Ferroviário, a favor da seleção do Ceará. No mesmo dia, jogo no estádio Juvenal Lamartine, em Natal, entre as seleções do Rio Grande do Norte e do Piauí, e os potiguares venceram pelo placar de 4-0. Gols de Jorginho, aos 17, Paulo Isidro, aos 18, e Tidão, todos do ABC, aos 19, todos no primeiro tempo, e Juarez, do América de Natal, aos 15 do segundo. A volta entre cearenses e maranhenses aconteceu no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no dia 25, e a seleção do Ceará venceu a do Maranhão pelo placar de 3-0. 3 gols de Pacoti, do Ferroviário, aos 11, aos 19 e aos 35, todos no primeiro tempo. E como houve uma vitória para cada lado, o jogo foi para a prorrogação, e nela os cearenses venceram pelo placar de 3-1. Gols de Zé de Melo e Pacoti 2 vezes, ambos do Ferroviário, para a seleção do Ceará. E Terrível, do Sampaio Corrêa, a favor da seleção do Maranhão, resultado que classificou o Ceará. No mesmo dia, houve o duelo da volta entre as seleções do Piauí e do Rio Grande do Norte, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e os potiguares venceram por 2-1. Gols de Erasmo, aos 33 do segundo, a favor da seleção do Piauí, e Jorginho, do ABC, aos 38 do primeiro tempo,
e Juarez do América de Natal aos 18 do segundo. Para a seleção do Rio Grande do Norte, que ficou com a vaga. Classificadas, as seleções do Rio Grande do Norte e do Ceará se enfrentaram no dia 2 de dezembro, no estádio Juvenal Lamartine em Natal, e os potiguares venceram por 3-1. Gols de Juarez do América de Natal aos 5, Tidão aos 33 e Paulo Isidro, ambos do ABC, aos 40, a favor da seleção do Rio Grande do Norte, enquanto que Zé de Melo do Ferroviário marcou aos 31 da etapa final, a favor da seleção cearense. A volta se deu no dia 9, no Presidente Vargas, em Fortaleza, e a seleção do Ceará venceu a do Rio Grande do Norte por 1-0, gol de Pacoti, do Ferroviário, aos 30 do segundo tempo. E como cada um venceu um jogo, houve a necessidade de uma prorrogação, e nela os cearenses venceram por 2-1 e ficaram com a vaga. Gols de Pacoti, do Ferroviário, aos 13 e aos 14 do primeiro tempo de prorrogação, para a seleção do Ceará, e Jorginho, do ABC, aos 13 do segundo, para os potiguares. O próximo oponente dos cearenses seriam os pernambucanos, e o primeiro jogo entre eles se deu no dia 16, no Estádio dos Aflitos, em Recife, e a seleção pernambucana venceu a seleção cearense pelo placar de 1-0, gol de Iveson, do Náutico, aos 5 minutos do primeiro tempo. O segundo duelo se deu no dia 23, no Presidente Vargas, em Fortaleza, e os pernambucanos confirmaram a classificação ao bater novamente a seleção do Ceará pelo placar de 1-0, gol de Gringo, do Sport, aos 3 minutos da etapa inicial. O embate agora seria entre as seleções de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, e o primeiro jogo aconteceu no dia 17 de janeiro, já em 1957, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, e os pernambucanos venceram pelo placar de 2-1, gols de Naninho, do Sport, aos 22 e aos 32 do primeiro tempo, a favor da seleção de Pernambuco, e Enio Andrade, do Renner, aos 40 do segundo, a favor da seleção gaúcha. A volta aconteceu no dia 24, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e os gaúchos venceram pelo placar de 5-1, gols de Larry aos 20 do primeiro tempo e aos 17 e aos 25 do segundo, e Bodinho, ambos do Internacional, aos 28 e aos 44, ambos no primeiro tempo, a favor da seleção do Rio Grande do Sul, e Naninho, do Sport, aos 9 da etapa inicial, a favor de Pernambuco. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma partida de desempate 2 dias depois, no mesmo Estádio Olímpico. E dessa vez, a seleção de Pernambuco venceu a seleção gaúcha por 2-1. Gols de Oreco, do Internacional, aos 24 do segundo tempo para a seleção do Rio Grande do Sul, e Zequinha, do Santa Cruz, aos 4, e Traçaia, do Sport, aos 21, ambos no primeiro tempo, a favor de Pernambuco, que com a vitória se garantiu no quadrangular final. Agora vamos para a Zona Norte. Dia 18 de novembro de 1956, e jogo no estádio João Mineiro, em Boa Vista, capital de Roraima, entre as seleções do território do Rio Branco, atual Roraima, e do Amapá, que venceu pelo placar de 1-0, gol de Mafra. No mesmo dia, houve em Porto Velho, no estádio Paulo Saldanha, o duelo entre as seleções do território de Rondônia e do Acre, e os rondonienses venceram pelo placar de 2-1, gols de Domingos e do acreano Denis contra para Rondônia e Hugo a favor do Acre. No dia 25, ocorreram os jogos de volta. No estádio Glicério Marques, em Macapá, a seleção do território do Amapá se classificou ao empatar em 1-1 com a seleção do território do Rio Branco, gols de Edalo aos 16 do primeiro tempo para os amapaenses e Caveira aos 18 do segundo para os atuais roraimenses. Já no estádio José de Melo, em Rio Branco, capital do Acre, a seleção do Acre venceu a de Rondônia por 2-1. Gols de Cloder e Domingos para a seleção acreana e Nésio a favor da seleção rondoniense. Resultado que forçou uma prorrogação e nela o Acre venceu por 1-0, gol de Ahmed e ficou com a vaga. Dia 2 de dezembro e jogo em Macapá entre as seleções do Amapá e do Pará. E as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Guilherme para o Amapá e de China da Tunaluso a favor do Pará. No mesmo dia, no estádio Paulo Saldanha, em Porto Velho, a seleção de Rondônia recebeu a do Amazonas, que venceu pelo placar de 6-1. Gols de Domingos aos 35 do primeiro tempo para a Rondônia, enquanto que para os amazonenses marcaram Dalisson do Nacional aos 12, Gordinho do Alto Esporte de Manaus aos 18, ambos no primeiro tempo, Paulo Lira do Fast Clube aos 40 do primeiro tempo e aos 20 do segundo, e Osíris do Nacional aos 32 e aos 35, ambos na etapa final. Os jogos de volta ocorreram no dia 9. No estádio do Souza, em Belém, a seleção do Pará goleou a do Amapá pelo placar de 4-0.
2 gols de Cacetão e 2 de Luciano, ambos do Paysandu, e ficou com a vaga. No mesmo dia, mas no estádio Parque Amazonense em Manaus, a seleção do Amazonas venceu a de Rondônia por 4-0, também ficando com a vaga. Gols de Osíris, do Nacional, aos 10, Gordinho, do Alto Esporte de Manaus, aos 11 e aos 20, todos no primeiro tempo, e Dalisson, do Nacional, aos 39 do segundo. Dia 16, jogo no Parque Amazonense em Manaus, entre as seleções do Amazonas e do Pará, e os amazonenses venceram pelo placar de 1-0, gol de Guilhito, do Fácil Clube, aos 41 do segundo tempo. A volta aconteceu no dia 23, no estádio do Souza, em Belém, e os paraenses venceram os amazonenses pelo placar de 3-0. Gols de China, da Tunaluz, 2 vezes, e Kiba, do Remo, o que forçou uma prorrogação, e nela, a seleção do Pará goleou a do Amazonas por 4-0. 2 gols de Teixeirinha, da Tunaluso, um de Kiba, do Remo, e um de Norman, do Paysandu, garantindo os paraenses na próxima fase. A seleção do Pará agora duelaria diante da seleção da cidade do Rio de Janeiro, a seleção carioca. E o primeiro jogo aconteceu no dia 13 de janeiro, já em 1957, no estádio do Souza, em Belém. E a seleção carioca venceu a paraense por 3-0. Gols de Índio, do Flamengo, aos 5 do primeiro tempo, Vavá, do Vasco, aos 10, e Didi, do Botafogo, aos 20, ambos na etapa final. A volta aconteceu no dia 20, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e os cariocas confirmaram a classificação ao baterem a seleção do Pará por 6-0. Gols de Pinga, do Vasco, aos 33 do primeiro tempo, Vavá, do Vasco, a 1 e aos 27, Índio, do Flamengo, aos 4 e aos 31, e Didi, do Botafogo, aos 5, esses na etapa final, resultado que garantiu a seleção carioca no quadrangular final. Os jogos do quadrangular final começaram no dia 28 de janeiro de 1957, no estádio do Pacaembu, com o duelo entre as seleções de São Paulo e de Minas Gerais, e os paulistas venceram pelo placar de 2-1, gols de Tite do Santos, aos 7, e de Djalma Santos, da Portuguesa, aos 36, ambos na etapa final, a favor de São Paulo, e Dodô, do América Mineiro, aos 29 do primeiro tempo, a favor de Minas Gerais. Dia 13 de fevereiro, e jogo na Ilha do Retiro, em Recife, entre a seleção de Pernambuco e a seleção carioca, e as duas equipes empataram em 0-0. Dia 6, e mais um jogo na Ilha do Retiro, em Recife, dessa vez entre as seleções de Pernambuco e de São Paulo, que venceu pelo placar de 2-0. Gols de Dino Sani, do São Paulo, aos 3, e Tite, do Santos, aos 22, ambos na etapa final. Dia 7, e jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, entre a seleção mineira e a seleção carioca, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Miguel, do Siderúrgica de Sabará, aos 14, e Gunga, do América Mineiro, aos 23, ambos na etapa final, a favor de Minas Gerais, e 2 de Valdo, do Fluminense, aos 15 e aos 39, ambos na etapa inicial, a favor da seleção carioca. Dia 10, e jogo no estádio dos Aflitos, em Recife, entre a seleção de Pernambuco e a seleção de Minas Gerais, e os pernambucanos venceram por 1-0, gol de Iveson, do Náutico, aos 8 do segundo tempo. No mesmo dia, no Maracanã, houve o duelo entre a seleção carioca e a seleção paulista, e o time do então Distrito Federal venceu pelo placar de 4-0. Gols de Índio aos 8 e Joel, ambos do Flamengo, aos 13, aos 18 e aos 45, todos na etapa final. Dia 13, e jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, entre Minas Gerais e São Paulo, e os paulistas venceram por 3-1. Gols de Afonso, do Atlético Mineiro, aos 40 do segundo, para os mineiros, e Dino Sani, do São Paulo, aos 34 do primeiro tempo, Tite, do Santos, aos 37, e Del Vecchio, do Santos, aos 43, ambos na etapa final, a favor da seleção de São Paulo. No mesmo dia, cariocas e pernambucanos se enfrentaram no Maracanã, e a seleção carioca venceu pelo placar de 4-0. Gols de Valdo, do Fluminense, aos 13 do primeiro tempo e aos 45 do segundo, Joel, aos 30 do primeiro tempo, e Índio, ambos do Flamengo, aos 34 do segundo. Dia 17, e jogo no Maracanã entre as seleções carioca e mineira, que empataram em 2-2. Gols de Pinga, do Vasco, aos 15, e Joel, do Flamengo, aos 31 para os cariocas, e Gunga, do América Mineiro, aos 5 e aos 20, a favor dos mineiros, todos no primeiro tempo. No mesmo dia, houve o duelo entre paulistas e pernambucanos, no estádio do Parque Antártica, e em São Paulo, e a seleção paulista venceu a de Pernambuco pelo placar de 3-1. Gols de Cláudio, do Corinthians, aos 7, Del Vecchio, do Santos, aos 18, ambos no primeiro tempo,
e Dino Sani, do São Paulo, aos 38 do segundo, a favor de São Paulo, e Traçaia, do Sport, aos 2 da etapa inicial, para Pernambuco. A última rodada aconteceu no dia 30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A seleção de Minas Gerais venceu a de Pernambuco pelo placar de 4-2. Gols de Miguel, do Siderúrgica de Sabará, aos 25 do primeiro tempo e aos 44 do segundo. Gunga, do América Mineiro, aos 20. E Geraldo, do Metaluzina, aos 40, ambos na etapa final, a favor dos mineiros. E Gringo, aos 6. E Naninho, ambos do Sport, aos 31, ambos no primeiro tempo, anotaram a favor de Pernambuco. No mesmo dia, no estádio Parque Antártica, a seleção paulista enfrentou a seleção carioca e venceu pelo placar de 2-0. Gols de Pagão, aos 12 do primeiro tempo, e Zito, ambos do Santos, aos 25 do segundo. São Paulo ficou com o título ao encerrar o quadrangular final na primeira posição com 10 pontos, seguido da seleção carioca segunda com 7, de Minas Gerais terceira com 4 e de Pernambuco quarto com apenas 3. A seleção paulista foi campeã com Gilmar, do Corinthians, no gol, Djalma Santos, da Portuguesa, e Mauro, do São Paulo, na defesa, Olavo, do Corinthians, Formiga, do Santos, e Zito, do Santos, no meio-campo, Cláudio, do Corinthians, Dino Sani, do São Paulo, Pagão, do Santos, Del Vecchio, do Santos e Tite, do Santos, no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!